Nós fizemos uma assembleia, nós tínhamos no nosso coração um desejo. Aliás, um desejo não. Nós tínhamos uma determinação, nós mapeamos o presbitério, começamos a olhar os nossos caminhos, e a gente queria falar sobre essa reunião. Em várias vezes na nossa caminhada, nós já desmobilizamos uma reunião geral. Várias vezes. A gente está reunidos e aí Deus nos mostrava assim, ó, é tempo de fortalecer os vínculos. A gente acabava com a reunião geral e ia para os grupos caseiros. Acabou a reunião. Por quê? Porque a reunião passava a ser o lugar de encontro nosso. E os grupos caseiros, tudo naufragando, os relacionamentos naufragando, aqueles discipulados de boca, de nominativos. Né? É discípulo de quem? Imagina, alguém chega aqui, eu sou discípulo do Neemias. Aí, pô, Neemias, como é que está fulano? Não sei. Não vejo há muito tempo, não aparece, não me liga. Isso não é discipulado. Isso não é relacionamento. E aí, quando nós víamos esse quadro começando a aparecer, a gente falava assim, nós estamos nos perdendo. Estamos perdendo a nossa visão, estamos perdendo aquilo que Deus colocou de melhor em nós. E aí a gente desmobilizava a reunião geral. Só teve uma que Deus não deu motivo algum. A gente estava lá na 28 de setembro, num lugar grande, 600 lugares, era enorme para a gente, era até engraçado. O grupo era bem menor, né? Primeiro dia que nós chegamos lá, nós chegamos com 20 pessoas, né, Solange? E aí eu olhei assim, 600 cadeiras e 20 pessoas. Eu falava, irmãos, chega para frente, para que os irmãos que vão chegar atrasados, comecem a sentar atrás. Aí todo mundo ficava olhando para minha cara assim, dizendo, tá maluco? Falei, não, Deus vai encher esse lugar, porque os caras não sabem ainda estão bebendo, se drogando, se prostituindo, são ímpios ainda, mas alguém vai pregar o evangelho para eles, nós vamos pregar, eles vão se converter e nós vamos encher esse lugar. Era a fé que a gente tinha. E aí começamos, então, nós saímos de lá, de Vila Isabel, nós tínhamos 200 e poucos irmãos vinculados. Mas Deus, de uma hora para outra, a gente estava orando e Deus falou comigo assim, ó, sai desse lugar. Me deu um texto bíblico. E não explicou o motivo nem para onde. Cocei a cabeça, falei, será que é Deus? E aí juntei com os líderes, reunião de liderança, falei com os irmãos. Quando eu falei, aí é aquele negócio, né? Puxa, Deus me deu um sonho, aí o outro Deus falou comigo. Outro, aí testificou assim no meio dos irmãos. Falei, então, amados, vamos acabar a reunião. Nós fizemos até um videozinho que esses dias alguém postou aí, ou alguém me mandou, não sei. Nós deixamos um cartaz e fizemos um vídeo na época, colocamos no Facebook. A igreja que se reunia aqui está mais viva do que nunca. E aí no Facebook a gente colocava a foto dos líderes e o endereço do grupo, no Facebook não, no Orkut. Vocês viram como é antigo? Lembra disso? Porque a igreja era viva, nós colocamos a música de fundo, era aquela música, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso
de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Era a música que traduzia o que vivíamos. E aí nós saímos daquele lugar, ficamos nos encontrando nas padarias para tomar café, orar, na casa dos irmãos, nos grupos caseiros, e a igreja cresceu em público e renda. Público e renda, sem nenhum problema. E aí, quando nós olhamos o nosso quadro, sentados no presbitério, nós descobrimos o seguinte, que há um ano, mais ou menos, se a gente dependesse das ofertas recebidas pela igreja, nós não pagaríamos o aluguel desse lugar. Nós temos um valor de aluguel devido a nós, e há um ano, se a gente tivesse que estar pagando, a gente até teria sido despejado. É que Deus nos deu uma prerrogativa boa. No meio do caminho, nós acabamos que pegamos aquele cinema do lado de lá, começamos a alugar o cinema e começamos a gerar recurso para pagar o aluguel. Mas é indevido. Nós sentamos falando, cara, isso está indevido. Por quê? Porque amanhã, se ninguém paga lá, a gente está despejado. Está errado, a gente está andando no caminho errado. Daqui a pouco a gente está que nem o estado do Rio de Janeiro, sem dinheiro para pagar os funcionários. Porque estavam contando com um dinheiro que eles não tinham de entrada. E aí tomamos uma decisão, falamos, vamos acabar com a reunião. Vamos para as casas. E aí marcamos a assembleia com esse intuito, de falar desses dois assuntos. Um era falar sobre primícias, que os irmãos acharam importante, e aí eu preferi falar numa assembleia geral, porque eu não gosto de falar nesse assunto no âmbito de uma reunião geral, porque dá sempre aquela impressão que a gente está atrás de alguma coisa, ou querendo dinheiro, e nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. Amém? A nossa esperança não está nos homens. Nossa esperança está no Senhor, porque aqueles que Deus chama, Ele sustenta. Entende o que eu falo? A responsabilidade é dele. Então, esse peso nós não temos, mas mesmo assim é difícil falar deles. Eu lembro que eu fiz uma assembleia que eu falei sobre esse assunto e no final os irmãos acharam que a gente estava enrolado, endividado. Alguns tiveram ainda a honestidade de me ligar, porém com o coração todo equivocado. Não, estou vendo que vocês estão enrolados. Falei, amado, você não entendeu nada, a gente não está enrolado, nós não temos necessidade nenhuma. Nossas contas estão em dia. A nossa preocupação é com vocês, com a palavra. Porque se vocês estão sendo negligentes, estão roubando a Deus, o céu de vocês vai virar de bronze e o chão de ferro. Com a gente, nenhum problema. Essa não é a nossa preocupação. Então, não é difícil falar desse assunto? É difícil. Eu, graças a Deus, não sei se é graças a Deus não, mas infelizmente, acho que melhor, eu tenho dificuldade de falar desse assunto por conta disso. Embora Deus já me tratou de várias formas, já me disciplinou. Um dia um irmão, acho que foi o Flávio, com o Franco, fizeram uma oferta no meio dos pastores, mandaram depositar no meu pé o dinheiro, eu fiquei lá com aquela cara de tacho olhando aquele, só para me envergonhar, para eu perder os milindres de falar desse assunto, mas eu acredito que é um assunto importante para a igreja, mas acredito que é um assunto que a gente tem que falar no âmbito familiar. Porque falar dele publicamente, geralmente alguém fala para querer angariar recursos. Esse não é nossa intenção, não é essa. Nossa busca não é essa. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para fundamentar a igreja de Cristo, fazer a vontade do Senhor. É para isso que a gente está aqui. Já fazíamos isso sem R$1 no bolso. Às nossas próprias custas, aos nossos próprios esforços, né? Já ralamos muito, buscando. O Zé, né, o Zé, dezembro agora vai ser ordenado, saiu do trabalho, está muito achando que... Todo mundo acha, tu não trabalha mais não, tadinho. Agora que ele trabalha mais na vida. Antigamente ele tinha horário, agora ele não tem, mas é porque antes ele também não tinha. Os irmãos têm relacionamento com o Zé aí que sabe disso.
O Zé, embora com o horário de chegar lá 6 horas da manhã no trabalho dele, já saiu da casa de vocês, possivelmente, 2, 3 horas da manhã. Já virou noite com alguém, ajudando, cooperando, sem se preocupar que tinha que trabalhar no dia seguinte, por devoção, por amor, por convicção no chamado, por saber aquilo que está fazendo. Entende o que eu falo? A igreja não é um cabide de emprego, não é um lugar para empregar ninguém, até porque não é emprego, é vocação. Eu fui no médico esses dias, aí a menina, profissão, aí eu acho que eu sou autônomo. Ela, como assim? Eu falei, porque eu sou pastor. Ela, então, aqui tem pastor. Mas pastor não é profissão, pastor é vocação. Então, não é profissão. Aí bota aí, eu sou um profissional liberal. Pronto. Agora, pastor não bota não, porque é vocação, não é profissão. Eu sou vocacionado pelo Senhor a pastorear. Consegue entender o que eu estou falando? E aí nós, então, decidimos, na Assembleia, falar sobre esse assunto, que os irmãos me animaram a falar, e falar sobre essa reunião que a gente queria desmobilizar. Colocar todo mundo para casa, vamos para o grupo caseiro, vamos para os relacionamentos. E uma vez por mês a gente se reúne aí, em qualquer lugar, na praça, num sítio, aqui mesmo, em algum canto. E aí, durante esse tempo, de chegar o tempo da Assembleia, Deus começou a falar comigo. Esse assunto de dízimo, só para fechar com vocês. Aí eu sentei com um amado irmão da Batista, pastor, e a gente estava conversando, e ele chegou, contou uma história, do nada assim. Eu até queria que eu tinha que falar desse assunto por conta do testemunho dele. Ele falou assim, cara, aconteceu um negócio lá muito complicado para a gente. Foi uma experiência assim, porque o pastor se encontra aí, ainda mais os que são tradicionais, né? E esse amigo meu, ele é tradicional, batista tradicional. Ele já fala assim, aí, como é que está a igreja? Aí eu, tá bem. E a membresia? Aí eu, meu Deus, o que é isso? Até processar. Tá bem também, os discípulos também. Aí você tem tido problema com as igrejas que estão pregando prosperidade, essas coisas? Não, a gente trabalha discipulado, igreja viva, essas coisas não afetam a gente não e tal. Eu nem gosto de falar desse assunto. Ele, cara, deixa eu te falar de uma coisa que aconteceu com a gente. Sumiu um dinheiro do cofre da igreja. Um dinheiro de uma oferta que nós recebemos para missões. Desapareceu, eu nem contei isso para vocês, né? E aí, sumiu o dinheiro da oferta que fizeram. E aí, nós chamamos a polícia. E aí, o pessoal veio da delegacia, porque alguém invadiu a igreja e roubou. E aí, o detetive que veio, os policiais que vieram, no final me chamaram, perguntaram para mim assim, pastor, quem entra nessa sala? Aí ele, bom, eu, o tesoureiro e o faxineiro. O zelador. Obrigado. E aí o cara falou, esse problema de vocês é um problema interno. Um de vocês 3 roubou esse dinheiro. Assim mesmo a polícia falou. Por quê? A fechadura não foi arrombada. A fechadura do cofre onde o dinheiro estava, do lugar onde o dinheiro estava, da caixa, também não foi arrombada. Quem entrou aqui tem chave. Não foi um roubo, que alguém chegou aqui e roubou vocês. O problema de vocês é aí dentro. O senhor quer que eu continue ou o senhor quer o senhor mesmo resolver? Aí ele, pode deixar que eu continuo. Vamos lá. Eu acho que o cara deve ter ido embora pensando assim, foi ele que roubou, né? E aí ele chamou, então,
o zelador e o tesoureiro, falou o que o policial falou assim, bom, um de nós três roubou esse dinheiro. Eu não fui. Quem de vocês dois? Aí o zelador começou a chorar. Aí ele já pensou na hora, foi o zelador. Começou a chorar. Aí o zelador, não, sou fiel ao Senhor, nunca ia fazer isso. Eu não mexo em nada daqui, trabalho aqui há não sei quantos anos. Moro aqui, cuido disso aqui como a casa de Deus, aquele negócio todo. E aí ele, ouvindo assim, o zelador olhou para a cara do tesoureiro, o tesoureiro baixou a cabeça e falou, pastor, fui eu. Aí ele pediu perdão, devolveu o dinheiro, e ele falou assim, irmão, embora você se arrependeu, devolveu o dinheiro, a gente tem que fazer uma... Ele falou o nome, eu esqueci. Uma reunião com todos os membros. Quem é batista aí sabe. Uma sessão com os membros para explicar a situação e o que eles decidirem, porque lá é assim, a igreja que decide. O que eles decidirem é o que vai acontecer contigo. Eu não tenho autonomia para resolver esse problema. Que é assim que os irmãos lá creem. Aí, beleza. E aí ele foi marcar a sessão. Ele disse que ele chegou no dia da sessão com o coração muito apertado, porque ele viu o arrependimento. É horrível quando o pastor ele não tem a autoridade de pastorear a igreja, porque tem algumas organizações que o pastor ele só serve para pregar. Ele não tem autoridade. Entende? E esse é o caso dele. A autoridade estava naqueles da sessão que iriam decidir o que fazer. É uma coisa democrática, não é teocrática. E aí, ele orando a Deus, porque ele viu o arrependimento do cara, o cara devolveu o dinheiro e ele achava que, ele sabia que iam excluir o cara. Iam mandar o cara embora, se talvez denunciar ele à polícia. Só que o coração dele dizia que ele tinha que perdoar o cara. E ele foi orando para a sessão lá dele. Isso ele me contando, assim, isso lá em casa, no almoço que teve lá em casa no Play. E aí ele disse que na hora que ele está lá para começar a sessão, diz que Deus falou com ele. Ele fala isso e chora. Ele diz assim, cara, o Espírito Santo falou comigo que se a gente excluísse esse homem, a gente tinha que excluir toda a igreja. Porque aquele que não entrega seus dízimos e suas primícias também é ladrão. E aí, então, ele abriu a sessão, contou a história para os irmãos e falou assim, só que a gente está com um problema agora. Qual é o nosso problema? Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo que se a gente excluir esse homem, a gente tem que excluir todo mundo. Porque vocês também roubam a Deus. Vocês não entregam as primícias de vocês e as ofertas de vocês. E isso ele sabe muito bem, porque é lá quem entrega fica no livro, né? Fica lá com o nome e tal. Mas a decisão está na mão de vocês decidem. Diz que o pau quebrou, foi um rolo. Foi uma discussão, um bate-boca, um disse-me disse, mas ninguém excluiu o cara. Ninguém teve a coragem de falar que o cara tinha que ir embora, no final decidiram perdoar o cara. Eu lembrei da história de Jesus com Madalena e a pedra, aquele que não tem um pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra, ninguém atirou. E aí, quando ele falou isso, falei, caramba, coisa forte. Eu pensando nesse assunto, que eu tinha que falar sobre primícias, falei, Deus quer falar sobre esse assunto. Deus está nesse negócio. E aí, estava com o coração convicto de que o nosso assunto era esse, primícia. E desmobilizar essa reunião. Mas no meio do caminho, Deus começou a me mostrar algumas coisas. Primeira, que nós nunca desmobilizamos alguma coisa porque alguém estava desanimado ou sendo infiel. Deus sempre
movia com a estratégia e move com a estratégia com a igreja para avançar, nunca para recuar. E aí ele conseguiu me mostrar que o problema não estava na estrutura. O problema está em nós. E quando eu falo em nós, esse problema começa comigo, com meus companheiros do presbitério, com os líderes, porque a responsabilidade é sempre nossa. Entende isso? Isso, inclusive, é uma prerrogativa para a liderança. Se tem algum líder aqui, ou algum chefe de família, a gente sempre costuma colocar a responsabilidade das coisas nos outros, mas elas não estão nos outros. Elas estão em nós. Eu lembro que um dia eu queria botar a Raquel para estudar no CIEP. Eu aprendi isso com Deus, amados, a chamar a responsabilidade para mim. Porque eu lembro que um dia eu pagava a escola para a Raquel, o colégio, e ela repetiu de ano, e eu fiquei chateado. E eu usava a palavra assim, eu pago para ela estudar. Porque o que o pai faz é isso, ele paga para o filho estudar. A obrigação do filho é fazer o quê? Estudar. E aí eu falei, Solange, vou botar ela no CIEP. A Solange, não, meu Deus, minha filhinha no CIEP, mais nova, caçulinha, lourinha. E eu, mãe, o coração fala logo, né? As mães aqui sabem disso, né? E eu durão, não, CIEP, eu pago para ela estudar, e aquele negócio todo, e aquela... Só que de noite eu estou em casa, na minha oração assim, o Espírito Santo fala assim comigo, qual foi o dia que você olhou o caderno dela? Qual foi o dia que você sentou para fazer um dever com ela, estudou com ela? Aí eu, oi. Na verdade, a minha função não é só pagar. A minha função é cooperar e ensinar, eu sou responsável por ela. E aí aquela fúria toda de botar ela no CIEP, quase quem foi para o CIEP fui eu. O problema disso é que depois tem que voltar, pedir perdão, restaurar. E começar a olhar o caderno, estudar junto, se preocupar, saber os motivos. E a gente vai aprendendo que quando Deus olha, a responsabilidade é nossa. Não dá para ser igual a Adão, entendeu? É a mulher que tu me deu, botar a culpa na mulher em Deus. Não é. A responsabilidade é nossa. Amém? Se tem alguma coisa que não está indo certo, não está indo bem, nós somos parte tanto da solução quanto do problema. A verdade é essa. E aí eu aprendi isso. E aí, trazendo esse princípio da responsabilidade, eu pensei assim, eu vou ler os profetas que trabalharam na reforma. Os reformadores, né? Os profetas trabalharam depois do exílio. Pensei em Esdras, Ageu, Zacarias, Neemias, os que estavam durante o exílio, Jeremias. Falei, vou ler Neemias, porque Neemias tem a história da reconstrução do muro, né? Comecei a ler Neemias. Já estou no 6, né? Eu estava no 4, já estou no 6. Lendo, orando, percebendo. E aí Deus me mostrou alguns princípios na história de Neemias negligenciados por nós. Totalmente negligenciados. E que nós precisamos rever. E aí, eu falei que eu ia ser rápido, né? Agora que eu entrei em Neemias, não sei se eu paro, se eu continuo. Vamos lá. E aí uma das coisas que eu vi em Neemias, que existiu no coração de Neemias, foi um inconformismo, uma inconformidade. Neemias, ele ficou inconformado com a situação de Israel. Neemias 2:2 diz assim, e o rei me disse, por que estás triste o teu rosto?
pois não estás doente? Não é isso senão tristeza do coração. Então eu temi muito, e em grande maneira. Neemias tinha ouvido a história do irmão dele. Ele era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei. Era o cara que cuidava da copa, da comida, dos empregados. E quando ele chegou, ele ouviu do irmão dele, que o irmão dele veio de Israel, veio de Jerusalém. E ele soube que o povo tinha vindo do exílio, junto com Esdras, eles estavam lá em Jerusalém. E aí ele perguntou, e como é que está o povo lá em Jerusalém? Aí o irmão dele falou assim, olha, o povo está em vergonha, está envergonhado, humilhado, triste, desanimado. Né? A Bíblia chama isso tudo de opróbrio. É difícil de falar, mas é isso aí. A tradução é isso aí, envergonhado, desanimado, destruído. O povo está assim, se lamentando. Por quê? Porque os muros da cidade estão derrubados. De uma cidade, antigamente, para ela ser fortificada, ela tinha que ter muros. E os portões estão queimados. E quando Neemias ouviu isso, primeiro ele se entristeceu muito, orou a Deus, chorou. Mas o tempo passou e quando ele chegou diante do rei, o rei percebeu que ele não estava feliz. Porque ele não ouviu de forma como nós ouvimos as coisas, né? Eu falei ontem, eu vejo uma chargezinha no Facebook, não sei se vocês já viram, muito engraçada. Tem um barco afundando, com 4 cabeças dentro, 4 pessoas. E aí o lugar que está cheio d'água, ele está para baixo assim. E tem 2 aqui tirando a água com a latinha, para o barco não afundar. E lá na ponta do barco, lá em cima, tem 2 sentados olhando assim e falam, deixa eles resolverem, afinal de contas o buraco é do lado deles, né? Eu quando vejo isso, eu achei muito interessante o dia que eu vi. Por quê? Porque é assim que a gente vive às vezes. Nós sempre achamos que o problema é dos outros, não é nosso. Somos indolentes às coisas que acontecem. Não temos o senso de unidade, senso de família. Está entendendo? Não olhamos com responsabilidade como Deus vê as coisas. Não é nosso problema. Não é assim? Tu ouve uma história dos irmãos que estão sendo perseguidos na África. Tu ora? Não estou na África. Mas é minha família. São meus irmãos. Nós vemos um problema na igreja vinculado a gente aqui perto. Gente, os caras não estão vendo isso não? A turma lá está fraquinha. Não é problema nosso, eu não estou lá. Tu vê um problema num grupo caseiro, tu já pensa assim, e o líder? Você já sabe disso? Tadinho dele, é muito mané, né? Vai dar ruim esse negócio. Nem vai lá, nem ajuda, nem coopera. Sabe por quê? O buraco está do lado deles. Não está no teu. Porém, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos juntos. Tudo que falam e fazem. Eu vi minha sogra, esses dias, chorar, quando ela me perguntou se o Eduardo Cunha era pastor. Estava levando ela para casa, missão levar a sogra. E aí, ela perguntou para mim, me falaram que Eduardo Cunha era crente, era pastor, é verdade? Eu falei, é. Você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Ele é pastor lá da Manuel Ferreira. Aí ela começou a chorar. E eu não entendi por que ela estava chorando. Eu olhei assim, essa velhinha está chorando, gente. E ela falou, eu fico muito triste com isso, porque envergonha o nome do meu Senhor. Aí quem teve vontade de chorar fui eu. Porque eu não fiquei triste como ela. Deveria. Interessante, né? E nós temos que ficar inconformados com a situação que vivemos.
inconformados com a vida da igreja, inconformados com a nossa família, inconformados com a nossa vida. Por quê, amados? Porque quando nós olhamos para nós não somos ainda o que o Senhor espera de nós. Nós não vivemos ainda aquilo que o Senhor falou que nós viveríamos. Compreende o que eu falo? Eu usava uma expressão e falava assim, aí só os antigos lembram disso, ontem eu descobri que tem poucos antigos e poucos que lembram, que eu sempre falava assim, eu sou um eterno inconformado, porque eu sempre acho que Deus tem mais. E quando eu olho para a igreja primitiva, eu não olho para a igreja primitiva como referência, porque ela não é referência. Ela é só o começo da igreja. A igreja primitiva não é a melhor igreja. Ela é simplesmente o começo da igreja, o começo da obra do Espírito Santo. Deus tem muito mais do que aquilo. Porém, nem aquilo nós conseguimos ser ainda, nem o começo. Porque a gente olha para a Bíblia e não vê nada acontecendo ainda na nossa vida. E aí o Espírito Santo foi a primeira paulada que eu tomei. Estudando Neemias, foi quando o Espírito Santo me fez uma pergunta. Qual foi a última vez que você falou que estava inconformado? E eu tentei lembrar. E não lembrei. Eu não lembrei da última vez, do último dia. Nem de eu ter falado, nem de eu ter me sentido inconformado. E aí eu fiz uma grande descobrida, como os outros falam. Né? Marlene fala isso. Eu fiz uma grande descobrida. Que eu me conformei. Porque quando eu deixo de estar inconformado, é porque eu me conformei. Eu achei legal como está. Talvez eu achei que eu cheguei no ápice, no auge. Ou talvez eu penso que não tem mais nada novo. E a gente começa a viver das mesmas coisas velhas. Mas não é assim com o Senhor. Amém? Tem que existir uma inconformidade dentro de nós. Com a nossa realidade. Eu comecei a orar de novo com mais veemência. Pela igreja, pela família, pelos desviados. Por enfermidades. Pensa quando alguém já perde a fé e a esperança de orar por um enfermo. Eu lembro, eu estava conversando com o Franco, eu lembrei disso, que chamaram ele para orar. Tipo assim, dar uma extrema unção para uma velhinha. Já velhinha, morrendo. E aí o pastor levou ele, novo convertido. Falou, vamos orar com ela só para encomendar a Deus. Já está na hora da velhinha. Padre faz extrema unção. Crente não, amados. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar um mandamento do Senhor para fazer uma extrema unção para ninguém. Em lugar nenhum. E aí o Franco chegou lá, ao invés de orar para entregar, ele olhou para curar e a velhinha foi curada. A experiência que ele tem, me contou isso, e quando ele me contou, me encheu de fé. Eu orava por pessoas morrendo, e ela falava assim, tu crê que eu posso ser curado? Eu falei, eu creio mais do que isso. Eu creio que se você morrer, antes de colocar a última pá de areia em cima do caixão, você ainda pode ressuscitar. Mas essa fé se esvai. De repente a gente se pega fazendo extrema-unção, encomendando alguém, ou achando que está na hora. Olhando para situações e achando que estão perdidas, não tem mais jeito, é isso mesmo. É a conformidade que entra. O conformismo, a zona de conforto, ela é totalmente contrário à fé, ao Evangelho e àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Totalmente contrário. Nós temos que acreditar no impossível, porque Deus é o Deus do impossível.
Nós temos que acreditar que Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele é o Deus que faz todas as coisas. Amém? Nós temos que acreditar que Ele chama à existência aquilo que não existe. Aquilo que não existe. Orar por alguém que tem uma mão mirrada, alguém que tem um braço encurtado, uma perna menor que a outra, para o osso crescer, só quem acredita que Deus pode fazer. Porque senão tu olha e fala, não, tu nasceu assim. Como é que vai mudar? Seja feliz desse jeito. Mas Deus pode, eu já vi perna crescer. Eu já vi, meus olhos já viram. Eu tinha um desejo no coração de ver um morto ressuscitar. Está voltando agora de novo, estou buscando o Senhor, porque eu ainda quero ver. Nós precisamos estar inconformados com o que somos. Sim ou não? Quantos querem, sim, ter uma transformação na vida? Então começa olhando para a tua realidade e começa ficando inconformado com ela. Fica inconformado com ela. Uma outra coisa, Neemias tinha amor pelos irmãos. Isso que eu falei para vocês está em Neemias 1:4. Ele orou assim, ó, e sucedeu que ouvindo a notícia lá do irmão, essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele amava aqueles que não tinham nem muito a ver com ele, eram só povo dele, mas ele era copeiro do rei, estava em outro reino, os caras estavam voltando do exílio, estavam lá longe, mas a inconformidade fez ele orar a Deus, jejuar e buscar e falar assim, essa situação não vai ficar desse jeito. Eu li um Provérbios, que ontem eu não lembrei dele, não falei. Eu li um Provérbios lá no Churrasco de Homens, Provérbios 12:24, que diz assim, o diligente alcança a proeminência e vem se tornar líder. Mas o preguiçoso não tem jeito, será dominado. Tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque aquele que é inconformado, aquele que é diligente, aquele que busca crescer, ele vai despontar. Deus vai usar ele. Ele vai mais longe. Aquele que é conformado, que tem preguiça de lutar por aquilo que quer, aí é preguiçoso mesmo, a gente só acha que a gente usa preguiça de outra forma, né? Mas quem está conformado está preguiçoso, não quer fazer mais nada. Vai ser dominado, amado. Vai ser dominado pela preguiça, vai ser dominado pelo mundo, né? Paulo fala em Romanos 11, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, segundo a renovação da vossa mente. Você vai ficar do jeito que está, se você não ficar inconformado. Entende? Você não tiver amor uns pelos outros, a gente também não vai chegar em lugar nenhum. Tem que ter amor. Uma outra coisa que eu vi na vida de Neemias foi santidade. A palavra santo, na sua forma mais simples, é separação. Nós confundimos o que é santo. Nós achamos que o que é santo é sagrado, o que é santo é puro, o que é santo é muito espiritual, ungido. A gente acha que santidade é isso. Mas, na verdade, a palavra santo quer dizer separado, exclusivo. Entende? Neemias, ele se separou para Deus. Ele orou. Ele tinha planos já de Deus no coração dele. Aquele que se separa para o Senhor e vive para Ele, ele começa a receber ordens e instruções de Deus. Não se contamina com as coisas. Ele está pronto para seguir com o Senhor. Uma outra coisa que Neemias fez foi reforma. No versículo 4:13 diz que Neemias mudou a forma de construir os muros. Ele pegou os chefes da família de frente da casa deles e colocou os caras fazendo o seguinte, com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles se defendiam.
do inimigo. Porque era lutando e trabalhando, lutando e trabalhando. Cada um de frente da sua casa, e ele tinha uma coisa em mente, o que que era? O cara que está trabalhando de frente da sua casa, ele não vai vacilar, cochilar, não vai ser displicente. Por quê? Porque é a família dele que está em jogo. É a família dele que está em jogo. Antes não. Antes eles estavam trabalhando e os outros estavam tomando conta deles. Agora não, agora a coisa ficou mais séria. Ele fez uma reforma na reforma. Ele estava para reformar o muro, mas ele reformou a forma de fazer. E toda vez que a gente faz reforma, nós vamos encontrar oposições. E aí Deus me falou isso muito claro. Falou, todos que querem movimentar a sua vida vão encontrar oposições. Quantos têm amigos aqui que não são crentes? Ou até crentes mesmo, né? Então, aqueles amigos mais chegados. Quando você quer mudar de vida, quando você quer assumir o controle da tua vida e falar, agora eu vou viver como Deus quer, vai sempre aparecer alguém que vai falar para você que você é maluco, que não é desse jeito, que você está sendo muito espiritual, sempre radical. Tem sempre alguém que se incomoda com a tua mudança. É porque a oposição sempre vem. Para Neemias não foi diferente. Neemias tinha Tobias, Sambalate e Gesem. 3 homens do povo judeu que estava lá, que tiveram ciúme dele, acharam que ele estava querendo se proclamar rei. Não gostaram dele ter trazido uns soldados junto com ele, ajuda do reino que ele estava. O rei foi favorável a ele e deixou ele levar uns cavalos e uns homens com eles. E eles não gostaram dessa interferência, não era da forma que eles queriam. E eles chegaram a falar assim, olha, se eles botarem 3 tijolos um em cima do outro, nós vamos derrubar, mas eles não vão fazer o que eles estão querendo fazer. Por isso que os homens tinham que trabalhar com uma mão e se defender com a outra, porque a oposição vem. A oposição vem dos irmãos, a oposição vem dos ímpios, e a oposição vem do diabo também. E quando eu falo dos irmãos, não se assusta não, porque às vezes é assim. Quem matou Caim foi Abel, amado, era irmão. Não é assim? É ou não é? Quem teve inveja de Davi foi os irmãos dele. Quiseram impedir ele do caminho dele. Eu bem sei dos teus pensamentos aí. Está fazendo o que aqui, garotinho? Quem vendeu José como escravo foi os irmãos dele. Porque ele tinha um sonho. Ele tinha um alvo diante dele, Deus colocou um sonho para ele. Foi os irmãos, e às vezes Deus usa aqueles que estão, o diabo usa aqueles que estão perto. Quem quis impedir o caminho de Jesus foi Pedro. Jesus falou, importa eu ser entregue na mão dos homens, ser crucificado e padecer muito na mão dos gentios. Não te faça isso, Senhor. Está ficando doido? Oposição. Para trás de mim, Satanás. Tu cogita das coisas dos homens, não do Senhor. Então, sempre que alguém quiser reformar a sua vida, vai encontrar oposições. Vai encontrar oposições. Deus me falou isso muito claro. Nós vamos mudar o que somos. Nós temos que nos voltar para o Senhor. Talvez isso requeira mais de nós. Requeira mais compromisso, mais empenho, mais dedicação, mais busca do Senhor. Talvez tenha que mexer nas estruturas, porque a estrutura ela é feita para o corpo não é feito para a estrutura. Entende o que eu falo? Não adianta você comprar a calça pequena e começar a orar porque eu vou emagrecer e fazer dieta para caber dentro da calça. Isso está errado. O dia que tu vestir ela, ela saiu de moda, amado. Compra do teu tamanho hoje, emagrece, e depois tu compra outra para adequar no teu corpo. Esse é o correto. Amém? Samuel, a mãe dele, levava todo ano uma túnica nova para ele. Por quê? Porque ele crescia, a túnica não dava mais. Davi quiseram botar a armadura de Saul, não dava nele. Não dava para adequar ele lá dentro. Não dá para sentar no banquinho e querer puxar o piano para perto de você. Você que tem que chegar perto do piano.
A estrutura tem que ser adequada, e às vezes mudar na estrutura dá trabalho. E mexe com a gente. Eu estou falando isso por quê? Porque amanhã você mesmo pode se encontrar se opondo àquilo que Deus está fazendo. Vai ter oposição. Deus me falou isso, eu estou preparado. Estou tranquilo com as oposições. Por quê? Porque nós temos que ter prioridade. É outra coisa que Deus me falou. Prioridade. O Franco falou aqui que não existe plural para prioridade. Não existe prioridades. É uma palavra que não tem plural, e é verdade. Porque se for plural, já não é mais prioridade, né? Prioridade é no singular, é aquela prioridade, é aquilo que você tem que fazer. E Neemias também tinha prioridade, foi outra coisa que eu vi. No versículo 6, capítulo 6, versículo de 1 a 4, se eu não me engano, cadê? Capítulo 6, de 1 a 4, Neemias fala assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava um muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-lhe-se-lhe isso? Sacrificarão? Acabalão num só dia? Vivificarão dos montes do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com eles Tobias, o amonita. Ai, não, estou lendo errado, mano. É 6. Desculpa. Sucedeu mais, que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, agora estou certo, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até o tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhe respondi. Ou seja, 4 vezes tentaram tirar Neemias daquilo que ele estava fazendo. 4 vezes tentaram distrair ele. 4 vezes. Mas ele tinha prioridade, ele estava focado naquilo que estava fazendo. Ele tinha foco. Ele deu 4 vezes a mesma resposta, ele não se curvou. Não se dobrou. Falou: Estou fazendo uma grande obra. Nada vai me distrair. Nada. Porque existe uma coisa principal para fazermos. É fazer a vontade do Senhor e ver o seu reino crescer. É transformar a minha realidade, é mudar o que eu sou. É mudar a nossa vida. Amém? Eu fiquei muito impactado com 2 vídeos. Vou conseguir acabar. Eu fiquei muito impactado com 2 vídeos que eu vi. Um mexeu muito comigo, porque existe uma igreja batista do Recreio, é uma batista tradicional, dessa que eu falei do meu amigo, pastor. E o batista tradicional, ele não crê no batismo no Espírito Santo, não crê em falar em línguas, ele não crê num monte de coisa. Mas são chamados pelo Senhor. Foi Deus que chamou eles. Eles são fiéis àquilo que eles fizeram. Nós temos hoje alguns inquilinos aqui e eu fico impressionado com a dedicação deles. Eu converso com pastores aqui de vários lugares que fazem culto nesse cinema aqui do lado. Casa de oração, Palavra da Vida, hoje mesmo tinha uns irmãos fazendo. 7 vezes mais, uns irmãos que vêm lá do Vidigal. Eu fico olhando o empenho deles. Eles não veem muita coisa como a gente. Não veem, são simples. Mas o coração é dedicado ao Senhor. Totalmente dedicado. Talvez não tenham proximidade de alguém para
ajudá-los como amigos. A estrutura, talvez, que eles conheçam, são muito rígidas ou são muito feridos. Porque o que mais a gente encontra no caminho é crente ferido. Tem gente entre nós ferido, amados. Tem gente que, se você falar sobre discipulado, se arrepia todo. Por quê? Porque teve um relacionamento que não deu sucesso, encontrou uma pessoa que não ajudou ela, que foi legalista, que não foi amorosa. Nós encontramos pessoas que são difíceis entre nós, encontramos ou não? Sim ou não? E aí, por não saber como tratar do assunto, se fere e se fecha. E aí perde o objetivo, perde a reforma, perde a construção dos muros, fica com a casa destruída, em ruínas, perdidos. Mas nós somos os responsáveis por isso, nós temos que olhar para isso. E nós temos que olhar para o Senhor e falar: Senhor, como solucionar esse problema? Como poder cooperar? Como fazer isso? Como poder ajudar sem fechar o coração? Ouvir. Ouvir. Quando você ouve alguém, ela fala daquilo que está dentro. E se você ouvir direitinho, o Espírito Santo vai te conduzir exatamente aonde você tem que ajudar. E a gente pode ajudar de maneira amorosa. Se você for guiado pelo Espírito Santo, os métodos não vão te vitimar. Porque o Senhor não tem método. Ele faz como quer. A obra dele é completa, é tremenda. Os judeus não reconheceram Jesus por causa disso, amados. Eles criam no Messias, Salvador, mas guerreiro, montado num cavalo, ou como Moisés. Encontraram um homem humilde morrendo na cruz, eles não conseguem entender isso de jeito nenhum. Porque eles tinham dogmas firmados dentro deles. Pensa em algumas coisas que a gente tem que desconstruir de nós. Pensa. Pensa como a gente tem que olhar, porque eu acho que uma das coisas que vitimou, eu estou falando de mim, tá? Queria que você bem entendesse isso. Eu não estou falando de vocês, não, porque eu não posso falar do coração de cada um. Mas pensa numa coisa prejudicial para a gente, é quando o orgulho e a soberba entram no nosso coração. Quando a gente acha que é melhor do que os outros. Quando a gente acha que sabe tudo. Quando nós olhamos para alguém, desclassificamos ela por conta da fraqueza dela, por conta do pouco entendimento dela. Mas não olhamos para aquilo que Deus já fez. Tem pessoas que a gente não conhece a história. Não conhece. Eu fui levar uma mulher uma vez, minha irmã tem uma empresa de transporte, eu tinha uma van na época, e ela me pediu uma vez que ela precisou levar um pessoal da Universal para o nome da Costa Brava. Era o lançamento do livro do Macedo, O Bispo. Era a biografia dele. E aí na hora eu falei assim: pô, Lourdes, que missão é essa que tu me pediu, né? Por favor, ruim de fazer, né? Porque eu não conjugo bem com essa galera, não, mas tudo bem, vou lá por tua causa. Assim mesmo que eu falei. E aí fui. Peguei a galera lá no Leme e estou indo lá levar. E veio uma mulher sentada do meu lado, todo mundo todo arrumado e tal. Lançamento do livro. E aí a mulher fala assim para mim: deixa eu contar meu testemunho para o senhor é crente? Eu falei: sou. Aí ela: mas mesmo assim eu quero contar. Eu falei: tá bom. Eu senti que ela queria falar para me evangelizar. Como eu falei que eu era crente, aí ela quase desmotivou, mas mesmo assim eu vou contar. Aí começou a contar a história dela. Ela morava na Praça Mauá e teve um câncer. Ela morava na Praça Mauá num quartinho com o marido dela, porque eles estavam desempregados, e era o único lugar que eles poderiam pagar. Era um lugar que tinha sido um prostíbulo, parece. Era um quartinho que eles estavam morando, e ela com câncer, morrendo, e o marido dela procurando emprego na rua. E ela ouviu no rádio que o pastor Macedo, sei lá quem era, ia estar lá em Auma, na primeira
Primeiro Universal que foi a uma, que eles abriram lá. Onde era uma funerária. E aí, os caras chamando, vem que você vai ser curado e tal, não sei o que. Ela disse que ela acreditou naquilo. Ela falou, na abolição. Ela falou, tá aí, eu vou lá. E ela deu fraca. Eu acordei 4 horas da manhã para pegar o culto das 11. Aí eu estou ouvindo, ela parou. Aí o senhor não vai perguntar não por que eu acordei 4 horas da manhã, se o culto era 11 horas. Aí eu estou dirigindo, né? Não estava assim, meio sem atenção. Aí eu, tá, não, desculpa, por quê? Por que a senhora acordou 4 para chegar lá às 11? Ela, porque eu não tinha dinheiro da passagem, eu fui andando. Eu fui a pé. Debilitada, mas fui a pé. Eu não tinha dinheiro da passagem. Cheguei lá atrasada, já era 11h30. E aí já estava cheio de gente, lotado. E eu fui passando porque eu queria ficar bem na frente lá, porque eu queria que o pastor orasse por mim, eu não consegui. Eu fiquei num lugar de longe. E comecei a orar a Deus, falando, Senhor, eu vim aqui porque eu queria tanto que esse homem orasse por mim, que eu queria ser curado. E aí uma irmã que estava do meu lado, ela impôs as mãos sobre mim e começou a orar junto com o pastor. Aí ela, moço, eu senti um fogo dentro de mim, queimando. Eu comecei a chorar, começou a arder. E eu acreditei que Deus estava me curando e eu fui curada. Deus me curou. E eu voltei para casa de novo andando, mas curada. Quando eu cheguei lá, o meu marido tinha um rapazinho que ele ajudava, jogava bola. Meu marido é empresário hoje de futebol. E tinha um rapaz que ele jogava bola e ajudava e tentava encaixar o rapaz em algum lugar. E ele conseguiu fechar um contrato com o rapaz. Botar ele no time de futebol foi o primeiro emprego dele. Aí eu, poxa, que legal. Ela, o senhor não quer saber também quem é, não? Aí eu, caramba. Jesus, eu já estava ali engasgado com o negócio, né? Ela, meu marido, ele é o empresário do Ronaldo Fenômeno. Ele pegou ele lá do São Cristóvão e botou ele no São Cristóvão para jogar. E aí começou a ganhar um dinheirinho. E não é que o menino explodiu? Hoje a gente tem uma vida boa. Hoje eu sou rica, moço. Aí eu, poxa, que legal. E eu fico pensando, quantas vezes a gente fala mal do trabalho dos irmãos? Mas Deus não está nem aí para isso. O apóstolo Paulo disse assim, uns pregam o evangelho por vanglória, outros por torpe ganância. Ele não importa. O apóstolo falando. Não importa. O importante é que Cristo seja anunciado. Porque cada dia eu vou me regozijar mais ainda. Ou seja, cada dia eu vou ficar mais feliz ainda de ver o nome de Jesus ser anunciado. Mas nós achamos que só nós anunciamos. E o pior, somos tão cegos que nem anunciamos. A gente só acha. Nós achamos que sabemos cuidar. Mentira. A gente não cuida nem da gente, amados. Se não fosse o Espírito Santo em nós estávamos fracassados. A graça é que nos mantém de pé. Entende o que eu falo? Sim ou não? Eu vi 2 vídeos, eu estava nos vídeos, desculpa, que mexeram comigo. Um desses irmãos que eu falei, tradicionais, mas alguém falou para eles de célula.
de relacionamento, de vida nas casas. Alguém falou isso para eles, eles olharam e gostaram disso. Perdão. E aí eu vi um videozinho que fizeram de uma célula, que cada mês eles colocam um videozinho com testemunho de alguém que abriu uma célula. E quando eu vi o videozinho, eu vi a nossa vida quando nós começamos a andar no reino. A alegria que nós tínhamos. A forma que a gente andava, eu vi aquilo. E quando eu vi, o Espírito Santo de novo falou comigo, vocês precisam de reforma, tá vendo? Vocês precisam voltar para mim. De viver para mim, de fazer para mim. Eu fiquei impressionado. E eu falei, cara, eu vou botar esse videozinho para os irmãos verem e perguntar, tem sido assim o teu grupo? Porque se não tiver assim, alguma coisa está errada. Porque precisa ser. Amém? Eu vou botar esse videozinho rapidinho. Oi, eu sou a Márcia. E eu sou o Fernando. Somos mais um casal de mais uma célula da Igreja do Recreio. Nós abrimos a nossa casa primeiramente como hospedeiros e dessa multiplicação nós nos tornamos líderes. E uma das vidas que a gente trouxe aqui para a célula, uma das pessoas que marcou muito, foi a Iná. Todas as tardes eu levava meu cachorrinho para passear aqui na Praça do Barra Bonita e eu a conheci e a convidei para a célula. Ela veio para a célula, trouxe a mãe dela, as duas se batizaram e hoje a Iná abriga como hospedeira mais uma célula que foi gerada pela nossa célula. Nós somos de verdade apaixonados por célula, porque na verdade a nossa conversão, ela partiu de uma célula. A minha filha, quando começou a frequentar uma célula, ela começou a nos motivar, nos instigar a sair do conforto. E a gente sempre teve e sentiu no coração esse chamado de abrir a nossa casa, de sermos líderes de célula, de servir a Deus com alegria. Nós tivemos vários batismos aqui. O mais emocionante que nós fizemos foram quando 6 irmãos, de uma só vez, estiveram no batistério, sendo 5 nunca tiveram nenhuma experiência com Deus. E aqui nesse chão dessa casa puderam ver o mover de Deus nas suas vidas. E eu também digo sempre para as meninas que assumo perante a Cristo, toda vez que eu estou lá com elas no batismo, o compromisso de zelar pela vida espiritual delas. A nossa célula não é só aqui em casa, nossa célula se expande. Nós visitamos os nossos irmãos, temos saudade de estar com eles. Então a semana inteira é movimentada com eles. Nós já vivemos muitas experiências marcantes aqui na nossa célula, mas recentemente, durante o momento de oração que a gente faz sempre, eu senti no meu coração um desejo de fazer um apelo. Eu nunca tinha feito isso antes. E só nesse dia, 5 pessoas se decidiram pelo batismo e uma irmã entregou a vida para Cristo. E foi assim um momento de muita alegria e de perceber mesmo o agir de Deus aqui na nossa casa, na nossa célula, através das nossas vidas. A gente mora num prédio que tem muitos moradores e na nossa célula tem irmãos do 1º andar, do 4º andar, do 5º andar, do 7º andar, dos prédios vizinhos, e a gente tem feito e vai fazer muito mais através do Espírito Santo de Deus a diferença no Barra Bonita. Se você acha que não pode fazer diferença na vida de alguém, você não vai fazer. Mas se você quiser, você pode fazer a diferença na vida de qualquer um. Tenha fé que Deus vai fazer um movimento grande na sua vida e você vai conseguir aumentar o reino de Deus. Tem sido assim, amado? Ou precisa de reforma?
Eu, quando vi esse vídeo, eu me lembrei no grupo lá do Jardim Letícia, quando eu morava em Campo Grande. Nós contagiamos o bairro. Até hoje a gente colhe fruto. Tem gente que se converte e liga para mim falando assim, valeu a pena quando vocês pregaram. Eu me converti. O chá de bebê para comer, de panela, não sei do que é, que a Ana Paula fez lá em casa. Agora veio uma galera lá do Letícia, lá, os amiguinhos pequenininhos. E chegou um rapaz lá, casado já hoje, com filhos. Ele e o irmão dele, que nós oramos, pregamos o evangelho para ele na época lá, muito. Viraram nossos amigos, não se converteram naquela época, mas chegaram lá para falar assim, olha, valeu a pena. Hoje eu sou de Cristo, minha esposa é de Cristo, meus filhos estão na igreja, meu irmão se converteu, a esposa dele também. A gente vem colhendo fruto até hoje. Todo trabalho no Senhor não é vão. Amém? Se não tem sido assim, amados, hoje, nós começamos a perceber que nós perdemos alguma coisa. Sim ou não? Alguma coisa ficou para trás em Cristo, na nossa vida. Precisamos de mudanças, de reformas, e precisamos voltar ao Senhor. Amém? Vou botar um outro videozinho para você ver. Que também me impactou. Esse vídeo, segura aí, Flavinho. Esses 2 vídeos, amados, eu achei enquanto estava fazendo esse estudo. E parece que Deus vai falando com a gente. E vai mostrando as coisas. Esse vídeo eu só vi porque eu conheço o cara que está falando. Ele esteve no Jô Soares. É um teólogo, professor de faculdade, ele era professor de religião. E aí, por conta do cara, eu resolvi ouvir o vídeo. E aí, quando eu olhei, falei, cara, Deus está falando com a gente. Pelo menos comigo ele está falando. É minha esperança que ele fale contigo também. Que você fique inconformado hoje com a tua vida e tenha uma nova proposta em Cristo. E volte para o Senhor. Amém? Quem sabe essas últimas palavras que você vai ouvir aqui nesse sermão pode fazer diferença na sua vida. E para não ficar só com a minha história, eu queria contar a história de um outro homem que seguiu a prática cristã de lançar o pão sobre as águas. O nome dele, Nicholas Wilton. Esse é Nicholas Wilton, enfermeiro. Preste atenção no rosto da menininha que está no colo dele. Isso foi tirado no auge da Segunda Guerra Mundial. Essa foto foi tirada na antiga Tchecoslováquia. Eles estavam saindo de Praga. Percebam o olhar triste dessa garotinha. Prestem bastante atenção. Por que esse homem está com ela no colo? Ele não é pai dela, nem tio, nem nada. Essa menina é uma menina judia. E Nicholas Wilton, percebendo que Hitler estava para praticar uma carnificina contra os judeus, tomou uma decisão. Ele falou, eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar as crianças, os filhos dos judeus daqui do país. E ele começou a convencer famílias judias a passarem as crianças para ele com um documento. Ele levaria essas crianças para a Europa, levaria para Londres. E em Londres, ele entregaria essas crianças para famílias de pessoas que iriam adotar essas crianças. Provisoriamente, na possibilidade dos pais delas voltarem, ou permanentemente, porque muitos sabiam que iam morrer. E ele conseguiu tirar do país 600 e poucas crianças. A grande frustração dele, aqui você tem um trem, ele tirava o salário dele para pagar as passagens de trem. Muita gente o ridicularizou, ele foi preso por causa disso, foi ameaçado. Colegas diziam assim, rapaz, você está bem empregado, você pode voltar para Londres, não perca tempo com isso, você é um enfermeiro, você não é salvador no mundo. Ele dizia, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou um cristão. Lembram que eu comecei essa semana de oração falando com vocês que se o colégio apenas ensinar vocês as matérias do curso de vocês, o colégio não está fazendo o papel dele? Lembra que eu falei por que nós temos uma semana de oração aqui? E o dia que essa escola não tiver mais espaço para uma semana de oração como esta, sinceramente, eu vou dar aula em qualquer lugar, menos no NASP. Eu acredito que eu posso falar por vocês também. Vocês vão fazer qualquer coisa, menos trabalhar aqui. Tem que ter um diferencial. Lembro da historinha que eu contei na segunda-feira do homem que ia falar sobre educação e recebeu o bilhete daquele que desconfiava da educação e pediu, quando estiverem educando os jovens, não formem apenas monstros com diploma na mão, mas pessoas que queiram transformar o mundo.
A escola aqui não quer fazer apenas fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, contadores, não interessa qual o seu curso. Não é só isso que a escola quer formar. Ela quer formar pessoas que também sejam bons profissionais e candidatos ao céu. É esse o motivo dessa escola. Por isso que você tem aula de Bíblia, tem oração, tem pessoas que oram com você, por você ou a despeito de você. Porque às vezes muitos não aceitam aula de religião. Muitos falaram com o Nicholas Wilton: bobagem, rapaz, ganha seu dinheiro, a vida é isso aqui, depois morre, acaba tudo. Mas ele arriscou, ele colocou em prática aquilo que Jesus mandou. E às vezes o que precisamos no mundo é cumprir o que disse um dos poemas de Edward Guest, é botar em prática o que ninguém está colocando. Muitas pessoas diziam que não dava para fazer, mas aquele homem decidiu fazer aquilo que não dava para fazer. Muitos disseram: você é um louco, ninguém conseguiu, você jamais conseguirá. Mas ele tirou o chapéu, sorriu, colocou o capote num canto e continuou fazendo aquilo que não dava para fazer. E no final do dia ele fez. Nicholas Wilton fez o que não dava para fazer. Ele foi tirando as crianças dali. A grande frustração dele, aqui estão as listas das crianças, o nome dos pais, o endereço original, o endereço em Londres. A grande frustração dele é que ele conseguiu tirar 2 comboios, 2 trens de ferro lotados de crianças. O terceiro ele não conseguiu porque a Gestapo interceptou esse trem e as crianças foram para o campo de concentração e morreram na câmara de gás. E ele guardou tudo num álbum de recortes. Essa lista, ele era muito organizado, com o nome das crianças datilografado ali. Ele guardou não apenas a lista, mas além dela a fotografia das crianças, cartas dos pais que agradeciam a ele pelo que ele havia feito, cartões originais das crianças. E depois a guerra acabou, a maioria daqueles pais morreram, aquelas crianças acabaram ficando nas famílias adotivas. Nicholas Wilton se casou depois disso, constituiu a sua família, e depois de muitos anos, recentemente ele já velhinho, estava em casa quando a esposa resolveu limpar o sótão. E ela achou dentro de um baú de velharias o livro de recortes dele, com as cartas, muitas em alemão, as fotos, a lista. E ela perguntou: o que é isso, meu amigo, meu amor? E ele falou: na época da guerra eu ajudei crianças assim. Ela falou: e você nunca contou isso? Ele falou: contar o quê? Eu fiz o que um cristão tem que fazer. Ela falou: você é um herói. E a esposa dele começou a contar para a filha, e a filha contou para alguns. Eles conseguiram fazer um encontro com alguns que ele havia salvo lá em Praga. E um deles era esse, Thomas Berman. Thomas Berman está ali, segurando o cartão original que ele foi embora de Praga junto com Nicholas Wilton. E aqui está Thomas Berman com o cartão e Thomas Berman com a sua família. Já pensou que nenhuma dessas 3 moças existiriam se esse homem não tivesse sido salvo por Nicholas Wilton? Já pensou nisso? Aqui você tem uma estátua que fizeram em homenagem a ele na ferrovia de Praga. Mas a história foi parar na televisão. E a BBC de Londres, num talk show tipo Larry King, tipo Jô Soares, resolveu entrevistá-lo. E a entrevistadora era uma mulher. Tem um pedaço dessa entrevista que está numa língua russa, mas embaixo dá para ouvir nitidamente a mulher falando em inglês. Eu vou traduzir a parte do inglês para vocês. Prestem atenção no que aconteceu e conheçam Nicholas Wilton e a sua história. Netušil jsem, že se poprvé setkám se zachráněnými Nicholas Wilton dětmi, está bem no meio které ali. jsem od války Só neviděl. abaixa um pouquinho Nicholas só. Winton and the committees who helped him managed to save Esse é Nicholas Wilton. 664 children. 664 crianças que ele salvou. E aqui está o livro de recortes dele. Você tem aqui as fotografias, tudo bem organizado. Esse é o Nicholas Wilton com aquela criancinha que eu mostrei no início. Look at the very back of this scrapbook. Fascinating things in É it. fascinante esse livro aqui, com todas as listas, o nome das crianças. E me chama a atenção que na lista aqui aparece o nome de uma criança, Vera Diamond, com a fotografia Vera Diamond. Sr. Nicholas Wilton, tem uma surpresa para o senhor. Vera Diamond está aqui essa noite, é a mulher que está sentada do seu lado. E ele não sabia. Aquela era uma das crianças que ele havia salvo. E a maioria das crianças que ele salvou se tornaram profissionais de saúde, assistentes sociais, gente que fazia alguma coisa para melhorar o mundo. Olha a emoção dele, que não esperava. Ela sorri, não precisa nem traduzir, e diz apenas uma simples palavra e reduz tudo. Ela diz para ele: muito obrigado. Muito obrigado.
Enquanto eles estão se contendo da emoção, uma outra mulher pede a palavra e também mostra um cartão e fala: eu gostaria de mostrar isso aqui dentro da minha bolsa. Esse cartão era eu quando era criança. Senhor Nicholas Wilton, eu também sou uma das crianças que o Senhor salvou. Muito obrigado. E nesse momento, a apresentadora, quebrando todo o protocolo do programa, fala o seguinte: por favor, nesse auditório, todos aqueles que foram crianças salvas por Nicholas Wilton, por favor, podem se colocar em pé. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Há pessoas que querem ser reconhecidos por serem atores, jogadores de futebol, cantores famosos, empresários bem-sucedidos. Eu tomei minha decisão. Eu quero ser reconhecido porque eu tenho a coragem de, com Cristo, lançar o meu pão sobre as águas e encontrá-lo um dia. E eu espero que nessa semana de oração você tenha se sentido um pouco mais perto de Deus e tenha entendido que, apesar de ser apenas mais uma escola com curso superior, você não está estudando aqui por acaso. Eu quero terminar esse momento, porque eu não sei mais nem o que falar. Eu quero te pedir que você procure alguém que está contigo aí, perto de você, do teu lado, do teu alcance. E a gente quer orar. Vamos orar uns pelos outros, para que o Senhor faça uma reforma na nossa vida. Para que nós possamos fazer a diferença, reconstruir os muros, fortificar a cidade do Senhor, a igreja, baluarte da fé, como pedras vivas, como bons soldados, vocacionados, que nós possamos novamente nos mover para Ele, por Ele e por causa dEle. Há sempre tempo de mudar. Talvez você seja um copeiro do rei sem significância na vida, mas o Senhor quer te usar como profeta para realizar o trabalho dele. Talvez você seja um enfermeiro como esse irmão que Deus quer usar para salvar muita gente. Eu sei que nós precisamos novamente lançar os pães sobre as águas, precisamos de fato voltar à nossa prioridade, que é servir ao Senhor. Que as distrações não nos prendam, que a preguiça, o orgulho, a soberba, o conformismo não nos pare. Haja inconformidade no nosso coração para mudar a nossa realidade, no nome de Jesus. Você pode orar, amado? Pode orar. Pode impor as mãos, pode falar com o Senhor, Ele está aqui. Nós pecamos, Senhor. Nós somos responsáveis, Senhor, sim, por uma obra tremenda sobre a terra. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa indolência, perdoa o nosso conformismo, perdoa quando priorizamos, Senhor, coisas que não são do Teu reino, quando nos preocupamos só conosco, Senhor, nos perdoa. Perdoa, Senhor, quando não consideramos nossos irmãos, Senhor. Perdoa quando nós nos achamos melhores.
Nos perdoa, Senhor. Aleluia. Senhor, atende a nossa oração, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, esse tempo em que dormimos. Restaura nossas vidas. Deus está nos dando uma oportunidade de recomeçar. É um recomeço na vida. Eu fiz uma oração a Deus, amados, porque Neemias reconstruiu os muros e levantou em 52 dias. Faltam mais ou menos isso para o final do ano. Eu fiz esse pedido: Senhor, nos restaura nesse tempo, antes do findar desse ano, porque hoje está só começando. Ele está só começando uma obra em nós. Mas nós vamos ver os muros levantados novamente. Que nós possamos atender e continuar respondendo a essa palavra, aquilo que o Senhor está nos falando, até que nós vejamos a restauração completa dos muros da nossa vida, dos muros da nossa casa, dos muros à nossa volta, da igreja ao qual estamos vinculados sobre a terra. Que o Espírito Santo continue falando contigo. Eu também pedi ao Senhor, falei: Pai, eu quero falar, mas eu quero que não seja a minha palavra, seja a tua, e que ela reverbere nos corações, que ela continue falando e produza o efeito, porque Isaías declarou que a tua palavra, uma vez lançada, ela não volta vazia, ela produz o efeito pelo qual ela foi liberada. Eu acredito nisso. E eu te peço que seja assim, que ela produza o efeito, que ela trabalhe, que ela prospere. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém?